O trabalho tem como objetivo o levantamento e a análise da literatura que cercam o Concerto para Violão e Pequena Orquestra de Heitor Villa-Lobos, entre os anos de 2000 e 2017, para análise das informações sobre o compositor, sua obra para violão e, é claro, sobre o Concerto para Violão e Orquestra em uma busca quantitativa e qualitativa, para que possamos compreender e extrair recursos para reflexão e embasamento teórico para discussões sobre o assunto. Levantamento bibliográfico é um trabalho com fins técnicos científicos relacionados à construção do saber coletivo, que leva em seu corpo ou distinção um pouco de cada indivíduo que contribui para o enriquecimento acadêmico. Fazer uma investigação em torno de uma ideia significa levantar e revisar todos os trabalhos disponíveis sobre a questão, objetivando selecionar todos que possam contribuir para a pesquisa. O investigador tende a construir uma teia de pesquisas que rodeiam o objeto estudado, delas se servindo de informações que possam contribuir para alimentar seus conhecimentos e afinar suas perspectivas sobre o assunto. Com uma grande produção de pesquisas acadêmicas e publicações que remetem a Heitor Villa-Lobos, a preocupação desse artigo é a avaliação e a escolha destas, de forma a categorizar o que é de fato relevante em relação ao concerto para violão. Heitor Villa-Lobos, conhecido mundialmente por suas contribuições ao mundo da música, talvez tenha dado aos violonistas e seus adeptos a coleção de obras mais significativas do repertório do instrumento da primeira metade do século XX. Para fechar o ciclo de composições para o violão, Villa-Lobos concebe uma obra que aproveita todo o material evolutivo e idiomático presente em sua escrita para o instrumento. De grande envergadura e de uma carreira brilhante, o Concerto para Violão e Pequena Orquestra do compositor é o concerto brasileiro mais tocado no exterior. A pesquisa, para delimitar seu objeto de estudo, se vale da fortuna crítica do concerto, aqui assinalada pelo conjunto de opiniões de seus vários intérpretes. A essência desse conjunto de opiniões parece apontar para o concerto como o coroamento do caráter inovador revelado por Villa-Lobos ao longo de sua obra para violão. É assim que pensam, por exemplo, Dudek. O concerto é a síntese da escrita violonística de Villa-Lobos. Meirinhos. Acreditamos ser o Concerto para Violão e Pequena Orquestra de Villa-Lobos uma síntese dos procedimentos técnicos e musicais no que tange à escrita específica do violão. Na mesma linha, Turíbio Santos, que enfatiza ser o Concerto para Violão e Pequena Orquestra o fecho de ouro do repertório violonístico de Villa-Lobos, fazendo menção à suíte popular brasileira, aos estudos e aos prelúdios, e tornando-se resultado e otimização de estilo, linguagem e pesquisa no violão. A partir da década de 1940, os anos passaram a se tornar cada vez mais produtivos para o compositor brasileiro. Boa parte de suas composições passaram a ser escritas sob encomenda, e o Concerto para Violão e Pequena Orquestra é um exemplo disso, tendo sido composto a pedido do violonista espanhol Andrés Segovia, a quem foi dedicado. Em 1939, o violonista havia manifestado a Villa-Lobos seu desejo por uma obra para violão e orquestra. O pedido só seria atendido em 1951 e levava o título de Fantasia Concertante. A fantasia ainda não dispunha de uma cadência, composta mais tarde, após insistentes pedidos de Andrés Segovia. E, de fato, um primeiro registro da existência da cadência aparece em 1955, em uma carta enviada por Segovia a Villa-Lobos, onde ele relata: "Já coloquei na estante sua fantasia com a cadência, para que tudo esteja pronto antes dos primeiros concertos do outono." A fantasia concertante, acrescida da cadência, foi editada pela Max Eschig em 1955, com o título definitivo
de Concerto para Violão e Pequena Orquestra. Apesar de nos basearmos em citações anteriores, a proposta tem como foco temporal o período entre 2000 e 2017. Coube, então, definirmos os conceitos usados na busca pelas publicações. Com a disponibilidade dos bancos de dados bibliográficos e de produções de artigos científicos, torna-se um trabalho de extrema complexidade a escolha de artigos adequados na construção da argumentação teórica para a pesquisa. Como a listagem bibliográfica disponível de Villa-Lobos é ampla e variada, cabe então estabelecer estratégias para essa pesquisa bibliográfica que facilite a identificação de trabalhos em meio a uma quantidade grande de possibilidades. Para isso, usaremos algumas bases de dados de acesso livre. Google Acadêmico, um sistema do Google que oferece ferramentas específicas para busca e armazenamento de literatura científica. Cielo, uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos. Portal CAPES, órgão responsável pela elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação stricto sensu. Sistema de Bibliotecas UFMG, órgão vinculado à reitoria, responsável pelo provimento de informações necessárias às atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade. O termo Villa-Lobos totaliza um número de 17.404 resultados, nos mecanismos citados anteriormente. Os resultados serão ilustrativos, podendo ser usados como complemento das informações adquiridas a fim de um embasamento mais aprofundado. Isso vai acontecer no decorrer do desenvolvimento da pesquisa. O termo Villa-Lobos, violão, resultou em 3.191 publicações. Os resultados obtidos com o termo Concerto para Violão e Pequena Orquestra merecem uma atenção especial por parte do trabalho. Já os resultados encontrados para Villa-Lobos, violão e Concerto para Violão e Pequena Orquestra serão classificados e catalogados. Uma vez localizado na base de dados um número significativo de referências, partimos para a realização da leitura dos resumos desses documentos, no intuito de escolher quais textos serão utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. Depois de selecionados os textos, teremos de lê-los, coletar informações que julgarmos relevantes para um texto posterior. Melo faz um estudo através de uma análise descritiva entre as 3 versões editadas pela Max Eichig e 2 versões manuscritas do concerto, mostrando diferenças de notas, divergências em relação à articulação, expressão e dinâmica. Almeida tenta situar o concerto para violão e orquestra de Villa-Lobos entre os outros grandes concertos do repertório violonístico, trazendo uma análise estética, morfológica e harmônica da obra. Vieira trata de uma investigação de aspectos técnicos instrumentais da obra para violão solo e o concerto para violão e orquestra de Heitor Villa-Lobos. O primeiro objetivo da pesquisa foi verificar o número de dados publicados que pontuam com uma base teórica que vai de encontro ao objeto estudado, que é o Concerto para Violão e Pequena Orquestra de Heitor Villa-Lobos. A partir do levantamento realizado e apresentado nesse artigo, é possível construir um suporte e embasamento teórico para futuras pesquisas, não apenas sobre o concerto, mas também sobre a necessidade de refletir, conhecer, se aprofundar e buscar novas informações e perspectivas que ainda não são encontradas em documentos científicos, mas que ainda assim
tem muito a somar a todo o repertório de publicações sobre o compositor. Acreditamos que chamar a atenção para esse material selecionado oferece aos pesquisadores e intérpretes da obra de Villa-Lobos uma quantidade considerável de informação, com abordagens diferentes para uma melhor compreensão da obra e sua interpretação.